E aí, tudo certo? Sabe aquela questão de concurso que a gente simplesmente empaca porque não sabe se usa mínimo múltiplo comum ou máximo divisor comum? Pois é, se isso já aconteceu, esta análise vai resolver o problema. Hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas a divisibilidade, que é uma ferramenta poderosíssima para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na prova. Vamos lá? Dá uma olhada nesses dois problemas clássicos de concurso. À primeira vista, eles até parecem um pouco parecidos, né? Ambos envolvem números, pedem uma solução, mas a lógica por trás de cada um deles é completamente diferente. Um fala sobre um encontro no futuro, um ciclo que vai se repetir. Já o outro fala sobre dividir, repartir em partes iguais e querer o maior tamanho possível. É exatamente aí que a confusão começa para muita gente. E essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Na hora da prova, o relógio correndo, a pressão lá em cima, como é que a gente sabe qual ferramenta usar? É exatamente isso que vamos responder aqui. A meta é que, no final desta análise, o método esteja tão claro que não vai ter mais como confundir os dois. Para a gente chegar lá, a gente precisa construir uma base bem sólida. E tudo, absolutamente tudo, começa com a diferença fundamental entre duas ideias: múltiplos e divisores. Entender isso não é só um detalhe, não. É o verdadeiro segredo para resolver esse dilema. Primeiro vamos falar dos múltiplos. Pensa neles como se fosse a tabuada de um número, só que infinita. Por exemplo, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12 e por aí vai, sem fim. A ideia central aqui é de repetição, de eventos que acontecem em ciclos, de algo que avança no tempo. Agora, os divisores. Aqui, a ideia é o oposto. A gente não está olhando para o futuro, a gente está quebrando um número em partes menores. Por exemplo, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. São todos os números que cabem direitinho dentro do 12, sem deixar resto. A palavra-chave aqui é dividir, repartir, compartilhar. Então, o ponto crucial é este aqui, ó. Múltiplos são infinitos, é uma sequência que não acaba nunca. Já os divisores são finitos, é um conjunto fechado de números. E um detalhe importante para lembrar: múltiplos sempre começam com zero, porque qualquer número vezes zero é zero. Divisores sempre começam com 1, porque todo número pode ser dividido por 1. Guardar essa distinção já é a primeira chave para nossa decisão. Ok, com a base bem entendida, a gente precisa de uma ferramenta prática para conseguir calcular tanto o MMC quanto o MDC. E a boa notícia é que existe uma chave mestra que abre essas duas portas: a fatoração em números primos. Fatorar, de forma bem simples, é como quebrar um número em seus tijolos fundamentais, que são os números primos. Existe até o teorema fundamental da aritmética, que garante que todo número maior que 1 tem uma única combinação de fatores primos. É como se fosse o DNA do número, sabe? Único para cada um. O processo é bem metódico. Você pega o número, vamos usar o 180 como exemplo, e começa a dividir pelo menor primo que der. 180 por 2 dá 90. 90 ainda dá por 2, que dá 45. Agora por 2 não dá mais, então a gente testa o próximo primo, que é o 3. 45 por 3 dá 15. 15 por 3 de novo dá 5, e 5 só dá por 5, que dá 1. Opa, chegou no 1, acabou. Os fatores são esses números que a gente usou para dividir. Certo, mas na hora da prova o tempo voa, né? Não dá para ficar testando primo por primo. É aí que entram os famosos macetes, os critérios de divisibilidade. Eles não são mágica, são simplesmente regras que aceleram e muito o processo de fatoração. E aqui estão os principais, que salvam a nossa vida. Para saber se dá para dividir por 2, é só ver se o número é par. Por 3, a gente soma os algarismos e vê se o resultado é divisível por 3. Por 5, é mais fácil ainda, se terminar em 0 ou 5. Dominar essas regrinhas simples dá uma velocidade absurda na hora da prova. Muito bem, agora que a gente já tem a nossa chave mestra, vamos montar o nosso kit de ferramentas para resolver os problemas. Começando pelo mínimo múltiplo comum, o MMC. Presta muita atenção nessa frase. Se o problema tem essa ideia de ciclos, de coisas acontecendo em tempos diferentes, e de repente pergunta quando elas vão coincidir, quando vão acontecer juntas novamente, isso é um sinal luminoso piscando: use MMC. A gente está procurando um ponto no futuro onde os ciclos se encontram. Para calcular, a gente fatora os números juntos. Coloca lá 15 e 20. Divide por 2. O 15 não dá, então a gente repete. O 20 vira 10. Por 2 de novo. O 15 repete, o 10 vira 5. Agora por 3.
o 15 vira 5, o 5 repete. E por fim, por 5, ambos viram 1. Agora, o detalhe crucial do MMC. Você multiplica todos os fatores que usou. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, que dá 60. Pronto, problema A resolvido. Agora, vamos para a segunda ferramenta do nosso kit, o máximo divisor comum, ou MDC. Percebe como a frase agora é outra? Se o problema fala em dividir, repartir, compartilhar coisas de tamanhos diferentes em grupos que sejam do mesmo tamanho e ainda pede o maior tamanho possível, a maior quantidade, sem que sobre nada, o alarme do MDC tem que tocar na sua cabeça. A gente está procurando o maior número que consegue dividir todo mundo ao mesmo tempo. O cálculo, olha que interessante, começa do mesmo jeito, fatorando 156 e 234 juntos. A gente divide por 2 e temos 78 e 117. Agora vem o pulo do gato. Esse número 2, ele dividiu os dois números ao mesmo tempo? Sim, dividiu. Então a gente marca ele, faz um círculo, um asterisco, qualquer coisa. Continuamos. Agora tentamos por 3. 78 por 3 dá 26. 117 por 3 dá 39. O 3 dividiu os dois? Sim, então a gente marca ele também. E assim por diante. No final, para o MDC, a gente multiplica apenas os fatores que a gente marcou. Nesse caso, 2 vezes 3 vezes 13, que dá 78. Problema B resolvido. E agora, chegamos ao grande final. Juntando tudo que a gente viu, podemos criar a nossa colinha definitiva. O guia para nunca mais ter dúvida na hora da prova. A solução é basicamente esta. Se a ideia do problema é sobre tempo, sobre encontro, coincidência, ciclos, use o MMC. A pergunta é sobre algo que vai acontecer no futuro. Agora, se a ideia é de dividir, repartir e formar grupos com o maior tamanho possível, aí é MDC. A pergunta é sobre como quebrar o que a gente já tem em mãos. É simples assim. Com essa distinção bem clara na cabeça, a divisibilidade deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças e se torna o que realmente é, uma ferramenta lógica e muito poderosa. E a pergunta que fica é, sabendo disso, quais outros desafios da matemática que antes pareciam impossíveis, agora parecem bem mais acessíveis?